Olá! Não deu, né? Tá aí, ó. Wagner Moura e a Tânia Maria. O agente secreto acabou saindo sem nada da cerimônia do Oscar. Mas assim, é bom lembrar, né, que o filme já chegou como vencedor. Não só pela conquista no Festival de Cannes, né, melhor ator para o Wagner Moura, melhor diretor para o Kleber Mendonça Filho, depois o Globo de Ouro, né, onde o Wagner Moura ganhou também o prêmio de melhor ator em drama. Mas assim, só de estar lá com 4 indicações, né, um filme brasileiro, já é um grande vencedor, já chegou lá como um ganhador. E aí, né, claro que a gente esperava pelos bônus, né, que seriam maravilhosos se acontecesse. Qualquer uma das 4 indicações seria maravilhosa. E a gente sempre lembra, né, que a Variety, né, que é a bíblia do entretenimento americano, uma referência para a indústria, uma referência para os artistas, enfim, para todo o meio cinematográfico lá hollywoodiano. A Variety dizia que o Agente Secreto deveria ganhar o Oscar de melhor filme, não é internacional. O Oscar de melhor filme deveria ser do Agente Secreto por merecimento e também o Oscar de melhor ator para o Wagner Moura. Mas não é a Variety que manda, né? São os eleitores lá da academia e eles não consagraram o filme brasileiro. Na categoria de filme internacional, o Agente Secreto perdeu para o Valor Sentimental, filme norueguês. E aí eu tô muito com o comentário que o Sadovski, né, Roberto Sadovski, crítico do UOL, fez na transmissão lá que o UOL fez, acompanhando a cerimônia do Oscar. Um comentário que até eu já tinha ido mais ou menos na mesma linha na semana passada, quando eu gravei o especial do Em Cartaz, ali projetando o que poderia acontecer no Oscar, que eu dizia que dessa categoria de filme internacional, os 2 melhores disparado eram o Agente Secreto e o Valor Sentimental. E que eu gostei muito dos 2, mas que assim, um critério, digamos assim, que eu adotei para o desempate, esquecendo até que é um filme brasileiro e que era a minha torcida por ser um filme brasileiro, mas o Valor Sentimental, ele tem mais um jeito assim de coisa que a gente já viu. Ele não traz nada de novo. Não que filmes precisem trazer alguma coisa de novo para ser bom. Não é essa a questão. O filme pode ser algo com muita cara do que a gente já viu e ser ótimo, e do mesmo modo que pode ser inovador, criativo, diferente e ser ruim. Mas os 2 são ótimos. Só que para fazer essa diferenciação, esse desempate, digamos assim, o Agente Secreto ele traz muitas coisas diferentes, muita coisa nova, muita surpresa. E o Valor Sentimental é um drama mais assim que a gente já viu outras vezes, né? Esse drama familiar. Muito bom, como eu disse, mas a academia preferiu, né, nesse caso, o Valor Sentimental. Na categoria de seleção de elenco, né, a categoria nova, estreando esse ano, com o Gabriel Domingues concorrendo pelo Agente Secreto. Essa aí eu acho que é uma categoria que também o Agente Secreto merecia, viu? Porque o elenco é um negócio espetacular, assim, a adequação aos personagens, o modo como eles desempenham. Sabe um modo bom de você ver isso? É você tentar imaginar aqueles atores interpretando outros personagens e outros atores interpretando aqueles personagens. Eu não consigo, acho que eles estão tão perfeitos. O delegado, o que é aquele ator, né? O Robério Diógenes. Enfim, a Tânia Maria, então, um negócio, o carisma dessa mulher é algo a ser estudado. O Wagner Moura, enfim, né? O elenco muito bem escolhido, o ator que faz o sogro do Wagner Moura, a atriz que faz a esposa dele, né, Alice Carvalho, enfim, o elenco demais. E aí acabou ganhando uma batalha após a outra. Não dá para dizer também que não seja um prêmio merecido. Eles foram lá, pensaram a Chase Infinity, que também é um achado, uma atriz que certamente vai muito longe. A Teyana Taylor, que é uma atriz que eu também não conhecia, fiquei muito bem impressionado. Sem falar, né, Leonardo DiCaprio, Sean Penn, que eu volto a falar em instantes, Benício Del Toro, enfim, o elenco qualificadíssimo do Uma Batalha Após a Outra, e o prêmio está em boas mãos também, assim como está em boas mãos o prêmio de melhor filme para Uma Batalha Após a Outra. É um filme que eu considero até superior ao Agente Secreto. Estava torcendo para o Agente Secreto por ser brasileiro, né, como eu disse, mas se fosse um critério assim, mais técnico, assim, do que mais me agradou, eu votaria no filme Uma Batalha Após a Outra. Adorei Pecadores, eu lembro de sair do cinema recomendando o filme para todo mundo, falando, assista Pecadores, esse filme é demais. Mas Uma Batalha Após a Outra me conquistou ainda mais. E por falar em Pecadores, né, completando aí os 4 prêmios aos quais
o Agente Secreto concorria. No final das contas, o prêmio de melhor ator acabou ficando com Michael B. Jordan no Pecadores. Eu gostei mais do trabalho do Wagner Moura, sinceramente, uma atuação bem mais sutil ali, muito com os olhos, né, muito com a expressão facial, algo que é muito difícil, não é dado a ele um momento assim para ele brilhar, é aquela atuação toda constante e muito boa. E o Michael B. Jordan, que também, né, não é uma atuação ruim do Michael B. Jordan, que também se não ganhasse, não tivesse ganho ontem, mais cedo ou mais tarde ganharia, porque tem talento, tem carisma para isso, veio mais cedo, infelizmente para quem torcia para o Wagner Moura, mas também fiquei feliz com o prêmio para o Michael B. Jordan, num ano de filmes muito bons, né, um Oscar muito bom, de um altíssimo nível. Há muito tempo eu não via um Oscar em que assim, o aproveitamento era total, ali, dos 10 indicados a melhor filme, eu, por exemplo, gostei de todos. Claro, F1, não é um filme assim para ganhar Oscar de melhor filme, realmente não é, mas é um filme divertidíssimo, muito gostoso de assistir, que trabalha muito bem os clichês. E aí assim, né, tivemos outro brasileiro concorrendo, né, o Adolfo Veloso, diretor de fotografia, que concorria por um filme norte-americano, um filme estadunidense, que é Os Sonhos de Trem, filme também que é uma beleza, um filme assim, muito bonito, tinha 4 indicações, estava indicado a melhor filme, inclusive, um filme lindíssimo que está na Netflix, que eu recomendo, e o Adolfo Veloso, diretor de fotografia brasileiro, acabou não ganhando, mas você vê, né, ele não ganhou, mas quem ganhou foi pela primeira vez na história, em quase 100 anos de Oscar, uma mulher ganhou o prêmio de melhor fotografia, né, pela direção de fotografia, que foi a Autumn Durald Arcapau. E foi muito bonito o discurso dela, ela pediu que todas as mulheres da plateia se levantassem. Foi um dos pontos altos dessa cerimônia do Oscar. E vamos e venhamos, achei a cerimônia fraca, viu? Eu não gosto muito do Conan O'Brien, acho ele um apresentador fraco. Não é ruim, mas tem opções melhores como Jimmy Kimmel, que apresentou por vários anos e que participou da cerimônia, apresentando alguns prêmios. Ele entrou ali com mais de 2 horas de cerimônia para dar um tom um pouco mais político. Eu fiquei muito nessa expectativa de qual seria o tom da transmissão, porque isso acaba refletindo também na premiação. E acabou ficando uma coisa assim, acabou ganhando o filme que eu considerei o mais político dos que estavam indicados ao Oscar de melhor filme, que é Uma Batalha Após a Outra, que carrega ali uma crítica ao campo político do Trump, né? Não critico o Trump diretamente, mas indiretamente ele fala muito sobre essa ascensão da extrema-direita nos Estados Unidos, a questão da expulsão dos imigrantes, que é algo que a gente tem visto, né? Então é um filme que acabou encaixando com o momento, nem sempre isso acontece, mas nesse caso aconteceu de encaixar. E a premiação de Uma Batalha Após a Outra eu considerei uma premiação muito política. O filme tem todas as qualidades, como eu disse, aqui era o meu preferido, mas independente disso, né, também tem essa carga política. Porque a academia poderia até ter considerado ali, né, a maioria dos membros, então o filme é interessante, mas a gente não quer mexer com esse negócio de política, vamos dar o prêmio para o Pecadores, que também tem uma carga política, né, também tem toda a questão do racismo, né, toda essa questão cultural, que também tem a ver muito com o momento. Mas a opção foi pela Uma Batalha Após a Outra. E aí, né, como eu disse, um tom muito leve. Assim, as piadas eram mais voltadas para a questão disso aqui, né, do celular, da influência do celular. Até uma das melhores piadas, eu achei, do Conan O'Brien, destacando que estava ali na plateia o Ted Sarandos, né, que é o poderoso chefão lá da Netflix. E ele falando assim, né, o Conan O'Brien brincou, falando assim, a primeira vez que o Ted Sarandos está num theater, né? Que é um termo que eles usam para teatro e usam para cinema também, né? Então, digamos assim, é a primeira vez que ele está num cinema, né? E ele deve estar pensando, o que vocês estão fazendo aqui? Vão todos para casa, fiquem sozinhos em casa, né? Que é essa coisa da Netflix, né? Que a Netflix quer que as pessoas assistam os filmes em casa. E você vê que eles fizeram, por exemplo, Frankenstein, né? Que é um filme tecnicamente brilhante, que estava concorrendo a 9 prêmios e ganhou 3. E um filme que eu, por exemplo, vi no cinema, a maioria das pessoas viu na Netflix, eu esperei chegar no cinema, assisti, tive uma experiência maravilhosa. E eu converso com muitas pessoas que assistiram na Netflix, né, que assistiram em casa e não gostaram do filme. Eu assisti no cinema e adorei. Então talvez isso tenha, né, eu adorei o roteiro, por exemplo, do Frankenstein, que termina assim com uma nota de otimismo, de esperança, que até nem casa tanto com o cinema do Guillermo del Toro, né? Mas eu gostei muito desse tom do filme.
Mas, então, assim, já teria gostado do roteiro. Mas a parte técnica, você vê tudo aquilo no esplendor do cinema, também ajuda. Também faz com que você goste mais do filme. E eu acho que teve essa influência. E aí uma batalha após a outra, né, foi indicado em 13 categorias, ganhou 6 prêmios, entre eles melhor filme, melhor diretor para o Paul Thomas Anderson, que ganhou também como roteiro adaptado. E aí o Ryan Coogler, diretor diretor do Pantera Negra, mas aqui ele concorria pelo Pecadores, Ryan Coogler acabou ganhando o Oscar de roteiro original. Está em ótimas mãos, é um filme muito original, embora tenha algumas comparações com Um Drink no Inferno, mas é uma outra pegada, assim, um filme muito surpreendente, muito interessante e está em boas mãos. O Pecadores concorria a 16 Oscars, recordista mundial, né? Nunca antes um filme tinha concorrido a 16 Oscars, nem a 15, o recorde era 14. E aí o Pecadores concorreu a 16, acabou ganhando só 4, muita gente achava que merecia mais, poderia até realmente ter ganho mais prêmios, né, por ser um filme muito bom, mas fica com essas 4 estatuetas, e é interessante notar que de todas as categorias às quais o Pecadores era elegível, ele só não foi indicado a melhor atriz. A única categoria que ele poderia ser indicado e não foi melhor atriz. Ele não poderia ser indicado, por exemplo, a melhor roteiro adaptado, porque o roteiro era original. Não poderia ser indicado a documentário, porque não é um documentário. Não poderia ter sido indicado a animação, porque não é uma animação. Então, assim, das que poderia ser indicado, só não foi como melhor atriz. Ou seja, impressionante o desempenho de Pecadores no número de indicações, e é um filme de terror. Então você vê, o filme de maior número de indicações na história é um filme de terror, o que é uma coisa rara, né? Normalmente a academia não reconhece muito o terror, assim como não reconhece a comédia. Teve ainda a Amy Madigan ganhando o Oscar de atriz coadjuvante por A Hora do Mal, mais um filme de terror. E nesses prêmios de atuação, então já falei do Michael B. Jordan, já falei da Amy Madigan, e a Jessie Buckley, né? Ganhou o prêmio de melhor atriz, essa era a maior barbada. Era a Variety, não, a Hollywood Reporter, que é outra referência da imprensa hollywoodiana, dava ela com mais de 90% de chance de ganhar o Oscar de melhor atriz, concorrendo por Hamnet. Não deu outra, ganhou um prêmio merecidíssimo. Dos prêmios de atuação, foi o que me deixou mais feliz. Era a minha aposta, a minha preferência. Né? Na atriz coadjuvante, eu preferia a Wunmi Mosaku, né? A atriz do Pecadores, ganhou a Amy Madigan. Melhor ator eu preferia o Wagner Moura, ganhou o Michael B. Jordan. E aí ator coadjuvante Sean Penn, que, veja bem, né, eu falava da questão da política, né, que passou muito raspando ali no Oscar, muito distante. Na participação do Jimmy Kimmel, né, em que ele faz a referência ali à suspensão que ele tomou da emissora, da NBC, por ter criticado o Trump. Ele cita ali, que ele é a favor da liberdade de expressão. Ele falou assim, nem todo político é a favor da liberdade de expressão. Vou citar alguns aqui, a Coreia do Norte e a NBC. Então, assim, não citou o Trump diretamente, mas ficou muito claro. Mas como eu falei, o Jimmy Kimmel ele entrou ali já com mais de 2 horas de cerimônia do Oscar. E um dos atores mais politicamente ativos, né, um ativista, é o Sean Penn, que é um crítico feroz do Trump, assim como é um crítico feroz do Putin, e ele não estava presente na cerimônia. Então é muito simbólico que numa cerimônia que tenha sido tão pouco política, um dos caras mais políticos, premiado, você vê, a academia deu o prêmio para o Sean Penn, e não é o primeiro que ele ganha, mas ele não estava presente. Inclusive estava na Europa e dizem a caminho da Ucrânia, por questões políticas. Então ficou uma pena, estava muito aguardando muito, né, muito nessa expectativa, se o Sean Penn ganhasse, como que seria o discurso dele. Não tivemos a chance de ver. E aí, assim, né, outro destaque, o empate na categoria de curta-metragem. Raríssimo acontecer empate no Oscar, em quase 100 anos, em milhares de estatuetas que eles já distribuíram. Esse foi só o 7º empate. O mais famoso segue sendo o da cerimônia de 1969, para o prêmio de melhor atriz. Barbra Streisand, estreando no cinema com o filme Funny Girl, Garota Genial, empatou com 3.030 votos, empatou com a Katharine Hepburn, que concorria por O Leão no Inverno, e ali eram 2 opostos, né? A Barbra Streisand estreando no cinema
e a Katharine Hepburn, uma veterana com mais de 30 anos de carreira e que ganhava ali o seu terceiro Oscar. Depois ela ainda ganharia mais um nos anos 80, e era o segundo seguido. No ano anterior ela tinha ganho e voltou a ganhar na cerimônia, né, de 1969, concorrendo por O Leão no Inverno, um filme de 1968. Que mais? O Oscar especial para o Tom Cruise. Fiquei muito feliz também. Fiquei sabendo ali na cerimônia que o Tom Cruise tinha ganho um Oscar especial, né, um Oscar honorário pelos serviços prestados ao cinema, merecidíssimo, né? Um grande astro e um batalhador do cinema, aquilo que eu dizia aqui, né, da experiência de você sair de casa e ver filmes no cinema. O Tom Cruise luta muito por isso. Foi indicado algumas vezes ao Oscar, 4, se eu não me engano, 3 ou 4 indicações, Magnolia, Nascido em 4 de Julho, enfim, nunca venceu o Oscar. Ainda está em tempo, hein? Eu não acho o Tom Cruise exatamente um grande ator, mas é um grande astro, um cara que contribui muito para o cinema, contribui muito para a indústria, e não acho impossível não que daqui a uns anos arranjem um jeito ali, de repente uma atuação realmente digna, ou se não for uma atuação tão digna assim, a academia dê uma empurradinha para o Tom Cruise ganhar um Oscar de melhor ator coadjuvante, enfim, eu vou achar muito bacana. Na questão ainda política, né, falar do Javier Bardem, ator espanhol, foi um dos também momentos políticos, foi bastante aplaudido, quando ele falou no war, né, no to war, ele falou não à guerra, e falou and free Palestine, né, libertem a Palestina, Palestina livre, foi o que disse ali o Javier Bardem, que inclusive apresentou o prêmio de melhor filme internacional, e tinham dito ali que o próximo prêmio ia ser, acho que, melhor canção. E aí quando vi que era o filme internacional, eu falei, não acredito, quer ver que o Sirá vai ganhar, né, que era o filme espanhol, mas acabou ganhando. E me deu até um pouquinho de esperança, né, que por ser um ator latino, que de repente o Wagner, o Agente Secreto fosse ganhar filme internacional, mas eles acabaram anunciando, ele e a atriz de ascendência indiana, né, me fugiu o primeiro nome, a Chopra, eles infelizmente anunciaram o Valor Sentimental como prêmio de melhor filme internacional. Outro destaque que eu queria fazer é uma piadinha, né? Essa eu achei boa, com o Pedro Pascal, né? Quando o Conan O'Brien falou, o Pedro Pascal foi apresentar um prêmio junto com a Sigourney Weaver, e aí o Conan O'Brien falou, ela tem 74 filmes na carreira, e ele fez 74 filmes só no ano passado. É o Pedro Pascal, que realmente esse trabalha demais. E é isso, esses são os meus destaques dessa cerimônia do Oscar. Infelizmente não deu para o Agente Secreto e, mais infelizmente ainda, agora a gente, como até já foi dito, né, o Rodrigo Teixeira, que é aquele produtor brasileiro, produtor de A Bruxa, de vários filmes interessantes, filmes independentes lá em Hollywood, o Rodrigo Teixeira falou que infelizmente não vê nenhum filme brasileiro surgindo no horizonte. A gente ficou mal acostumado, né? Depois do Ainda Estou Aqui, depois do Agente Secreto, gostoso, né, torcer para o Brasil no Oscar. Provavelmente no ano que vem não devemos ter um filme desse tamanho, né? Um filme para a gente torcer no Oscar, mas eu vou continuar acompanhando porque eu acho o Oscar um grande barato, eu adoro criticar, adoro falar bem quando tem coisas boas para falar, é uma referência, né, para o cinema. Então, assim, por isso que eu acho que eu lamentei um pouco a ausência desse tom político. Eu acho que cinema e política se misturam sim, e sempre se misturaram, e o Oscar nos últimos anos vinha adotando um tom crítico, seja na base da contundência, seja na base do humor, né, contra o Trump, mas a gente acabou não vendo isso nessa cerimônia. Eu lamento um pouco, mas no final sempre o mais importante é o cinema, e acho que a premiação, embora a gente sempre vai discordar de uma ou outra coisa, mas eu acho que, como disse, como o nível era muito bom, eu achei que ficou bem legal. Eu falei dessas críticas ao uso do celular, além da cutucada ali no Ted Sarandos da Netflix. Teve um quadro muito bom também, que eles falaram sobre um estúdio lá que estaria adaptando os filmes ao formato vertical do celular, e aí o que corta tudo, né? Corta as cenas, fica bem ruim, porque os filmes não são feitos para ser vistos aqui. Os filmes são produzidos para ser vistos no cinema, né? Isso que eu quero dizer. Mas claro que a gente sabe, né, que muitos filmes seja por questão financeira, né, muita gente não tem condição de ir no cinema nem uma vez no mês, mas às vezes até tem condição de ir uma vez ou duas e não consegue ver tudo o que gostaria. E tem os filmes antigos também, que não tem nenhuma perspectiva de voltar para o cinema. Aí beleza, a gente vê em casa. Mas vamos ver na televisão, né, aquela imagem maior possível, com aquele som bom da televisão. Ver filme no celular
eu acho um desperdício. E essas são as minhas opiniões, os meus pitacos aí sobre o Oscar 2026 e seguimos juntos, vamos ter aí o Em Cartaz, toda semana, pelo menos um vídeo por semana, vamos continuar falando de cinema, vamos continuar indo no cinema, vamos continuar vendo filmes e ao Oscar só o ano que vem, tá bom? Obrigado e tchau!